Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um programa Interpretando. Então, roda a vinheta! É isso aí, pessoal, mais um programa Interpretando está no ar. E o tema do nosso programa de hoje, o 008, é sobre a doutrina espírita. Então, vamos lá, primeiro slide. Aqui, Espiritismo, parte 2, como o outro programa foi a parte 1, e nós falamos sobre a história do Espiritismo, sobre como ele começou, entre diversas outras coisas, entre figuras importantes do Espiritismo. Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre a doutrina e sobre seus fundamentos. Nos focaremos na doutrina espírita e como ela é constituída, como ela é formada em bases gerais. Então, bom pessoal, os primeiros slides, uma introdução. Exatamente, vou dar uma lida na introdução aqui para vocês. A doutrina espírita ela é uma das mais complexas e abrangentes que nós conhecemos. Por que, Murilo? Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque o Espiritismo ele funde muitos conceitos de diversas religiões, de diversas fontes e da ciência, resultando em uma doutrina muito pouco dogmática. Agora vamos explicar um pouquinho esses motivos. Primeiro, porque o Espiritismo ele funde muitos conceitos de diversas religiões. Por o Espiritismo não ser uma religião com preconceitos, a gente usa muito o cristianismo bastante também. O Espiritismo ele não nega as outras religiões como o catolicismo, que a gente vê como uma outra forma de interpretar. Bom, fontes diferenciadas. O que são essas fontes diferenciadas? O que a gente quis dizer aqui é basicamente a mediunidade. Com a mediunidade a gente traz outras coisas de um ponto de vista diferente, não só do nosso mundo, mas de outro plano. Então quando a gente vê os livros de Chico, os livros de Kardec, todos vieram dessas fontes diferenciadas. E a ciência, onde a gente tira muitas conclusões sobre esses ensinamentos que a gente tem, sobre energia, matéria, vibrações, a gente tira da ciência também, resultando numa doutrina muito pouco dogmática. Mas Murilo, o que é dogma? Vamos dar um exemplo de dogma aqui pra vocês, pra ver se vocês entendem um pouquinho ficar melhor. mais facilitado. Augusto, por que existe o Sol? Porque Deus quis assim. Não, mas eu ouvi falar que ele solta raios luminosos e então... Deus quis assim. Não, mas eu tava ouvindo na aula... Deus quis assim. Deus quis assim. Tá bom? Deus quis assim. Acabou. Bom, pessoal, isso é um exemplo de dogma, né? É uma verdade incontestável, absoluta e que não existe nenhuma forma de... Incontestável, é uma verdade incontestável. E às vezes isso se torna um problema muito grande para a religião, porque é inexplicável. Se você utiliza para responder uma pergunta um dogma, é uma coisa incontestável e muita gente não acredita direito nisso por causa de ser incontestável. O Augusto falou aqui também que foram diversas fontes diferenciadas, né? Ele citou os livros de Kardec, os livros de Chico, mas também nós não podemos esquecer, pessoal, que o Espiritismo ela é uma doutrina cristã, ou seja, ela também é baseada na Bíblia, principalmente na Bíblia. Na Bíblia nós podemos encontrar todas as respostas para todas as perguntas e todos os fundamentos da doutrina. Mas com alguns dos nossos conhecimentos que a gente tem, pela mediunidade, a gente consegue interpretar a Bíblia melhor. Interpretando assim a gente consegue chegar a novas conclusões. É por isso que o nome do nosso programa é Interpretando. Vamos lá. Bom, próximo. Aqui a gente tem uma imagem bem legal, né? Em que é um conflito que existe há muitos séculos, né? Entre a religião e a ciência. E o Espiritismo veio para fundir esses dois, que são nada mais nada menos que dois caminhos distintos para chegar a uma verdade só. O que a gente disse? O dogma. O dogma está aqui, ó, na Bíblia. Na Bíblia, os livros sagrados. Quando um religioso chega com o livro, você não pode contestar que o que está escrito ali naquele livro é errado, porque eles acreditam ser sagrado. Aqui, os cientistas já vêm por um outro lado. Eles já vêm que a gente tem que experimentar, usar a razão para descobrir a verdade. Aqui está representando um microscópio. É um conflito bastante interessante que
o Espiritismo veio para resolver quase isso aí. Dando uma continuidade na nossa introdução aqui, o Espiritismo ele tenta conciliar tanto a religião quanto a ciência e a filosofia, fundando seus ensinamentos em argumentos científicos. Foi como O que a gente quis dizer com a filosofia aqui? A filosofia ela coloca muitos questionamentos sobre a nossa vida, de como é o nosso mundo. A religião e a ciência tentam muitas vezes explicar isso aí e acabam se confrontando. O Espiritismo, ele une o conceito desses três, tentando chegar a uma coisa que satisfaça a todos os... Exatamente. É por isso que muitos cientistas hoje em dia estão virando espírita. Tem a ciência espírita hoje em dia. Bom, próximo. Kardec. A gente está falando disso aí, mas vocês podem estar pensando, pô, eles estão falando aí, mas eu não estou entendendo direito. Então, a gente pegou de Allan Kardec, que a gente falou no vídeo passado, a gente pegou uma frase dele que fala um pouquinho disso que a gente acabou de falar. E a frase é assim: o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e é que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. O que ele quer dizer aqui, origem divina, cristianismo, religião. Iniciativa pertence aos espíritos, fontes diferenciadas, e o trabalho do homem, a ciência. Kardec já tinha dito isso. Bom, aqui a gente colocou como a gente disse, uma representação, né, um diagramazinho. Onde o Espiritismo ele tenta unir a religião, a ciência, a filosofia. E aqui nós temos o Espiritismo englobando o mundo, né? Tentando explicar pra gente como que é o nosso mundo, não? Bem autoexplicativo também. A gente vê aqui a Terra, que é o nosso mundo, mas também vários mundos lá atrás. Que a gente pode apresentar como um plano espiritual. Também está englobado nisso aí.